nesta manhã mudará a sua vida para sempre. O poder sobrenatural da fé, Gálatas capítulo 3, versículo 14. Quem puder anotar aí, já vai anotando os versículos, os textos, para você em casa meditar. Glória a Deus. Você está nos assistindo, compartilhe aí com seus amigos, divulgue, porque essa mensagem vai trazer luz para os seus caminhos, para a sua mente, e vai transformar a sua teologia. Glória a Deus. Estamos nos alinhando à palavra do Senhor pelo poder do Espírito Santo. Acharam? Gálatas 3, 14. Amém. Espírito Santo, muito obrigado. Fale conosco. Abra os olhos do nosso coração. Grava as tuas palavras na tábua dos nossos corações. Que não seja sabedoria humana, terreno, natural, teste de homens, mas estamos aqui para ouvir a tua voz e obedecer. Em o nome de Jesus. A igreja diz: amém. A igreja diz: amém. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Agora vamos lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tema de hoje: o poder sobrenatural da fé. Então Deus elaborou um plano antes da fundação do mundo. Deus elaborou um plano e Ele me incluiu nesse plano, incluiu você nesse plano. Glória a Deus. Mas Ele nos dá o direito de escolher não estar nesse plano. Então, fomos predestinados a um pré-destino que pode ser alterado de acordo com nossas decisões. Se você tomar decisões que te levam para longe de Deus, você vai alterar o que Deus escreveu ao seu respeito. E para que você receba o que Ele escreveu, sua mente tem que ser restaurada, renovada, como diz em Romanos 12, para que você venha experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Boa, agradável e perfeita. Olha só. Então, a primeira coisa foi que Ele decidiu que através de um casal idoso, humanamente falando, impossível de gerar filhos, porque além de serem idosos, Sara era estéril, também pela idade já estaria amortecida, já estava amortecida fisicamente, e Abraão, no caso Abraão também. Mas 25 anos depois, a promessa se cumpriu, Isaac nasceu, e a descendência de Abraão cresceu. E nós, os gentios, os não-judeus, de nascimento natural, mas sobrenatural por causa da fé. Veja, Abraão não viveu na época da lei, viveu antes da lei. E Abraão ativou a dispensação da graça, do direito imerecido, por causa da fé. Por causa da fé, ele creu em Deus e isso lhe foi
imputado como justiça, ou seja, ele foi liberado, ele foi justificado, ele foi perdoado, ele foi coberto pelo sangue de Jesus antes do sangue de Jesus ser derramado fisicamente, porque ele creu. Aleluia. E eu e você, nesta era da graça, recebemos esta bênção de Abraão, que é o Espírito que foi prometido. Esse Espírito gera vida no nosso espírito, se conecta ao nosso espírito e nos faz viver eternamente em amizade, reconciliação, em unidade com o Pai, somente através de Jesus Cristo. Não há outro caminho. João 14,6. Jesus é o caminho. Não é um dos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Não há salvação fora de Jesus. Ele é não apenas o provedor da salvação, ele é a própria salvação. Amém? Amém. Agora, Deus, antes da fundação do mundo, ele já deixou disponível o sangue de Jesus. E o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, fala sobre isso. Vamos lá. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, diga comigo, antes da fundação do mundo. Meu Deus. Igreja, Deus, ele sabia de tudo que iria acontecer, e ele sabe de tudo, ele é onisciente, ele é onipresente, está em todo lugar, e onipotente, ele pode tudo, ele tem todo o poder. Então, antes do mundo ser gerado, Deus já proveu o sangue do Cordeiro, antes o Cordeiro vir a esse mundo. E ele já cobriu toda a humanidade no sangue do Cordeiro. Mas há aqueles que pisam no sangue, desprezam o sangue e não querem. Mas a provisão da salvação para o mundo inteiro está no sangue do Cordeiro, está no sangue de Jesus. Então, quando você entrega a vida a Jesus, você recebe gratuitamente. Você não trabalhou para isso. Mas você recebe esse direito de vida eterna. Amém? Amém. Então Deus Pai passa a ser o seu Senhor. O senhorio de Deus na pessoa do homem sem defeito, Jesus, o sumo sacerdote, o nosso líder, não só espiritual, mas também político, o leão da tribo de Judá. Amém? Amém. Você tem uma aliança com Ele, com Deus Pai, e você tem um direito à bênção de Abraão pelo sangue de Jesus. E este sangue Deus já proveu antes de existir o mundo. E aqui diz, conhecido, versículo 20, com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, diga, por amor a mim. Por amor a mim. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A sua fé foi dada por Deus.
A sua fé e esperança deve estar em Deus, através do homem sem defeito, do sumo sacerdote eterno, o nosso Melquisedeque, Jesus. Diga bem forte: Jesus! Mais forte! Jesus! Mais forte! Jesus! Amém? Amém. Agora, o mundo, vamos lá, em Mateus 28, 11. Tema de hoje: o poder sobrenatural da fé. Porque Deus nos chamou para viver uma vida sobrenatural. O homem sem Deus pode ganhar muito dinheiro e ficar milionário. O homem sem Deus, ele pode conquistar o mundo inteiro, mas perderá a sua alma. Agora, o crente com Deus também pode prosperar e ficar riquíssimo. Não há problemas. Basta ele ativar os princípios bíblicos. Vamos lá. Pois a bênção de Abraão está disponível. Ontem, aqui no estado de Pernambuco e mais 5 estádios do Brasil, aconteceu o descende. Os enviados, como Jesus disse lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. E estes milagres, sinais, hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, em 5 estádios, inclusive aqui no nosso estado, a Arena Pernambuco não ficou apenas lotada, ficou abarrotada. Porque além das arquibancadas lotadas, além de pessoas que ficaram do lado de fora, o campo foi tomado. Não foi apenas 22 pessoas no campo. Quando tem futebol, a arena pode até lotar, ter 22 pessoas no campo, mas agora o campo, tudo foi tomado. E a glória de Deus desceu, o avivamento começou. Agora, no seu coração, o avivamento começou. Jesus é o primeiro. Você tem dado as primícias a Ele, do seu tempo, do seu dia, dos seus recursos, do seu dinheiro, das suas orações. Jesus realmente é o primeiro. Porque, imagina o investimento para esses 5 eventos no Brasil, sem nenhuma ajuda de governo. Sabe quem financiou? Os descendentes de Abraão. Aleluia. Quem financiou? Crentes que foram ativados, que entenderam que o dinheiro que Deus dá a eles não é só para eles. Eles são canais. É como aquele cano da torneira que leva água para sua casa, ou aquela mangueira que recebe a água, mas ela também é molhada. Ela também recebe ali o benefício da água. Então, geralmente, quando são cruzadas assim, juntam-se homens e mulheres de Deus. Teve uma cruzada na Índia, onde 150 empresários se juntaram e eles financiaram $1 milhão. Nessa cruzada, foi mais de 400 mil pessoas e 40 mil aceitaram a Jesus. Se por uma alma, veja como uma alma é importante, se uma alma tivesse aceitado a Jesus, já teria valido muito mais de $1 milhão.
Já imaginou nessa cruzada que teve aqui ontem, o custo que foi de passagens aéreas para os ministros virem, e eles vieram por conta própria, eles vieram por amor e com amor, o aluguel da arena. Você já imaginou o custo que foi essas 5 cruzadas em 5 estados do Brasil? Agora, você e eu queremos prosperar. Nós temos a salvação. Eu não duvido que você é um crente salvo por causa do sangue de Jesus. Mas há crentes que estão salvos, mas não estão desfrutando dos recursos que o céu quer disponibilizar para você efetuar, para você financiar, patrocinar o ID. Porque o ID custa caro. Eu sei porque, como missionário, vivi muitos anos na África e fui enviado por Deus, mas 6 empresários decidiram investir pesado no evangelismo na África. E esses empresários foram 6 africanos, homens de Deus, que disseram: nós precisamos que o Senhor venha nos libertar, nos ensinar, nos abençoar. E nós vamos aqui fazer de tudo por tudo para que o Senhor possa estar aqui pregando a palavra do Senhor. E ali fizemos missões em mais 4 países da África. E esses 6 homens de Deus, Deus multiplicou e foi enviando mais e mais e mais. E o evangelismo, em vários lugares, almas foram ganhas. Agora, eu e você estamos dispostos a semear a nossa vida, nosso tempo, nosso dinheiro, nossos recursos no Evangelho de Jesus. Porque ganhar dinheiro e ficar rico, há pessoas que são tão pobres que o que elas têm é só dinheiro. Elas não têm alegria no coração, não têm salvação, não têm paz, não têm saúde emocional. Basta ganhar dinheiro, larga do marido, porque agora não precisa mais dele. Basta ganhar muito dinheiro, sabe? Começa a adulterar, a se prostituir, a usar o dinheiro, sabe? Para atrair a esposa. Quantas pessoas? Começa bem, você vê aí, às vezes é um famoso, seja um cantor, um jogador de futebol, começa bem, daqui a pouco ganha dinheiro, são escândalos, sabe? Escândalos na área sentimental. Quantas pessoas? Porque as pessoas, elas fazem de tudo por tudo, matam, roubam, se vendem seus corpos até a alma. Pessoas fazem pactos com o inimigo por causa de dinheiro. O mundo está disposto a pagar muito dinheiro para prejudicar o Evangelho. O mundo está disposto a financiar grupos terroristas que atacam aldeias, que matam cristãos, que matam os homens, estupram as mulheres, sequestram as crianças. O mundo está disposto, sabe, os mundanos, os filhos das trevas, a fazer de tudo para ganhar dinheiro, para receber recursos, para ter dinheiro, porque para eles o dinheiro é o Deus deles, dinheiro é o poder em suas mãos, até mesmo para fazer o mal. As pessoas
Veja o que está acontecendo no país, tudo aparelhado, pessoas malignas infiltradas em vários departamentos para doutrinar nossas crianças, nossos jovens. Basta o jovem chegar numa faculdade, começa a mudar a mentalidade, porque quem chegar primeiro ganha a mente e o coração daquela criança. Se o evangelho chegar primeiro, eu lembro que na África, 200 crianças foram sequestradas por um grupo terrorista radical, e eles ensinavam as crianças a serem homens-bombas. E diziam: suas famílias, quando vocês atacarem os infiéis, suas famílias receberão uma quantia de dinheiro e não vão mais passar fome. E vocês vão ter direito a 70 virgens no paraíso. E vocês vão comer uvas, tâmaras, sabe? Vocês vão viver no paraíso com essas mulheres. Agora imagine uma criança sendo treinada para serem homens-bombas, kamikaze, sendo criadas, educadas. 200 crianças no país sumiram. Depois foram encontradas e resgatadas, algumas delas. Quem chegar primeiro? Qual é o tipo de influência que a sua criança tem? Você deixa lá para se livrar, deixa no celular, não vê que tipo de desenho, de anime. Que tipo de influência nossos jovens estão tendo através de jogos, através da internet, na escola? Na escola o jovem começa a mudar com a mãe, com o pai dentro de casa, a influência. Quando chega na faculdade, muitas das vezes tem pessoas ali, sabe, com a mente deturpada para ensinar e doutrinar e treinar nossos jovens a serem aquilo que a Bíblia condena. O mundo está disposto a pagar. E olha aqui o que aconteceu, ó. E tem crente que acha que prosperar é pecado. Tem até pregador que acha que, veja, para comprar a água sanitária que coloca nos banheiros da igreja, um microfone, não é? A bateria de um microfone, tudo, para pagar a energia da igreja, tudo, nós usamos o quê? Dinheiro. E quem é o dono do ouro e da prata? Quem é? Mas o sangue do Cordeiro foi disponível para toda a humanidade. A terra, Deus deu aos homens e aos filhos dos homens. Agora, muitos estão dispostos a acordar de madrugada, dormir tarde para conseguir muito dinheiro. Muitos estão dispostos a estudar. Muitos estão dispostos até a tirar a vida de alguém em troca de dinheiro. Você cristão, Deus quer que a igreja prospere para financiar o ID, financiar missionários, financiar compra de terrenos, reforma de igrejas, financiar obras sociais. Deus quer que você diga assim: pastor, olha, eu estou trazendo esse mês 100 cestas básicas, eu estou doando para pessoas carentes. A minha empresa, sabe, estava estagnada, não saía, sabe, daquele resultado financeiro. Mas desde que eu abri a minha mente para a prosperidade bíblica, então Deus trouxe uma colheita sobrenatural, recursos sobrenaturais. E eu comecei a avançar, porque eu tirei da minha mente que prosperar ou receber dinheiro, sabe, é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o amor a mamon, o amor ao dinheiro e não o dinheiro. O dinheiro é para estar na sua conta bancária, no seu bolso, é para você investir na obra de Deus, colocar no altar e nunca deixar o dinheiro acima de você. O dinheiro não é para te dominar.
mas para você usar naquilo que Deus diz. Amém? Para viver uma vida boa com a sua família. Para viver uma vida confortável. Eu e a missionária Fernanda e Davi fomos abençoados. Um casal de pastores, homens de Deus, mulher de Deus. Deus prosperou eles. Eles compraram um flat lá em Carneiros. E eles foram com a família. Depois, ele liga para mim umas 2 ou 3 vezes e diz: Pastor Charles, o senhor vai quando com a missionária lá? A chave está disponível. Homem, eu quero que o senhor vá lá com a sua família. E aí, quinta-feira, nós ficamos lá. Quinta, sexta, e só voltamos ontem por causa do nosso compromisso com Deus hoje. Porque por ele, olha, volta no domingo, fique à vontade. E nós recebemos essa graça. Gente, que lugar maravilhoso, lindo. Lindo. Reservado, maravilhoso, tudo com excelência. E aí nós recebemos, sabe, a graça. Não pagamos nada. Mas alguém pagou por isso. Eles pagaram e pagam. Tem um investimento de comprar, tem o condomínio, tem a manutenção. Deus nos deu a graça, e de graça, saiu de graça para nós, mas para Deus houve um custo muito grande. O sangue do Filho dele. Mas você precisa aprender a desfrutar do que Deus tem para você. E aí, o mundo está disposto a pagar. Mas tem cristão que não está disposto a obedecer, a se render ao plano de Deus, a renunciar ao pecado, a acordar de madrugada a orar, jejuar, a colocar Deus em primeiro lugar. Mas as pessoas colocam dinheiro e mamon em primeiro lugar, porque se é para levantar em madrugada por causa de dinheiro, ela levanta. Se é para sair de meia-noite, porque tem um comércio que tem que ir lá no Ceasa para comprar, ela vai. Se é para fazer qualquer coisa, porque é para ganhar dinheiro, ela faz. Mas e para Deus? Você está disposto a pagar o preço pela causa do Evangelho, que a salvação você recebeu de graça. Agora, a ativação financeira, você precisa também cumprir princípios. Vamos lá. Mateus 28, 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles, com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram, diga comigo, muito dinheiro, mais alto, deram muito dinheiro aos soldados. Rapaz, fizeram uma reunião, vejam, políticos e sacerdotes, líderes religiosos. Espera aí, aquele Jesus ressuscitou, foi? Se esse homem que fez milagres e que abalou a nossa terra e a nossa religião, pensávamos que ele sendo morto ia se acabar, e agora ele ressuscitou. Veja, gente, os soldados não eram cristãos, e eles foram testemunhas do que aconteceu. Disseram: olha, o corpo sumiu, a pedra está lá, tudo está ali, estávamos ali acordados, de repente veio uma luz, nós caímos, a pedra foi removida, e aí o corpo desapareceu.
Então, é o seguinte, vocês não vão divulgar a ressurreição de Jesus, não. Eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Os religiosos sabiam. O sistema religioso sabia. Alguns políticos ali sabiam. Mas disseram, vamos pagar. Vamos trazer aqui uma soma e dar muito dinheiro. E outra coisa, nem se preocupe, vamos falar com o senador, porque vocês não serão mortos, não serão punidos, se vocês sustentarem essa mentira. Vocês vão dizer que de madrugada vocês caíram no sono. Vieram os discípulos dele e roubaram o corpo. Vamos lá, olha só. E deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, olha aí, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Se o presidente do país souber, não se preocupe, ele está conosco. Vamos falar com eles, com ele, nada vai acontecer não. Vocês não. E eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Olha o que a mentira faz. Até o dia de hoje há judeus que pensam que furtaram o corpo de Jesus. Porque líderes religiosos e políticos, não vou misturar religião e política. Veja bem, é isso que o diabo quer. Porque o nosso Deus, além dele ser um justo juiz, ele é um político, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, o príncipe da paz. E ele vai reinar com cetro de ferro, com autoridade, todas as nações, quando ele vier pela segunda vez. No milênio e depois tempos eternos. E vai acabar com o império, o oitavo império, que é o império do anticristo. Então todo esse sistema que você vê hoje, religioso e político, vai desaparecer. E Deus vai trazer um novo sistema. O sistema do céu vai descer à terra. Amém? Amém? A cultura do céu. Enquanto isso não acontece, o reino fisicamente de Deus vem, eu e você representamos esse reino, porque nós somos amigos de Deus, descendentes do amigo de Deus, Abraão. E assim como Abraão creu e viveu na dispensação da graça, antes da graça e antes da lei, nós, na graça, recebemos a bênção que foi prometida a Abraão. Que bênção foi essa? A bênção que Abraão teria uma terra, os descendentes de Abraão teriam uma terra dentro do planeta, e essa terra seria a terra dada por Deus. E Deus disse, olha, quando vocês chegarem na terra, já vai ter fruto, já vai ter fartura. Essa terra não é deserta não. Essa terra vai ter leite e mel. Aleluia. Vocês vão chegar, eu vou mandar as primeiras chuvas. Já vai ter o velho fruto da terra. Vocês vão comer abundantemente, mas vão pegar a semente e vão semear. Eu vou mandar as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Porque essa terra eu prometi ao meu amigo Abraão. É de vocês. É a terra prometida. É a terra que mana leite e mel. É Canaã. Qual é a sua Canaã?
Canaã para você. Há uma terra prometida para você. E dentro dessa terra tem salvação para a alma, prosperidade para o seu corpo, cura divina, saúde divina, tem dinheiro, tem provisão, tem boa comida. Amém? Amém. Porque, gente, Deus não quer que você, Senhor, sempre, 20 anos, 30 anos evangélico, Senhor, manda um dinheiro na minha conta de luz, senão vai cortar. Está faltando 100 reais, Senhor, 100 reais, Senhor. Envia alguém, Senhor. Deus envia, Deus é o Deus provedor, Ele envia. Ele vai enviar, mas Ele quer que você não apenas viva assim. Ele quer que você seja como uma mangueira, que a água passa por você, como um cano. Que a água passa por você e deixa você molhado das bênçãos, você recebe. Mas você vai dizer, Senhor, me mostra alguém que está presente uma cesta básica. Me mostra alguém. Eu como empresário, Senhor, eu quero uma pessoa boa, uma pessoa ativa, proativa, sabe? Um crente de verdade, uma cristã de verdade, como um José, como um Daniel, para trabalhar na minha empresa. Me mostra alguém que eu quero dar emprego nesse país. Amém? Amém. Mas aí, qual a mentalidade hoje de algumas igrejas de crentes e a teologia errada em alguns lugares? É que prosperar é do inimigo, o dinheiro é do inimigo. E a pobreza é de Deus? A falta de dinheiro é de Deus? Passar necessidade de Deus? Doença é de Deus? É prova de Deus? Então, gente, entenda a palavra. Vamos lá. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Em Deuteronômio 28:5. O mundo está disposto a pagar caro por uma mentira. E divulgaram que o corpo de Jesus foi roubado. O mundo está disposto a derramar muito dinheiro contra o Evangelho. Aí você vê ímpios estudando mais do que alguns crentes. Porque Jesus vai levar a igreja, mas antes disso você tem que estudar, viu, jovem? Estudar para ser um advogado, para ser um médico, um dentista. Você tem que estudar para você é empresário. Jesus vai voltar. Eu não vou nem pagar minhas contas, vai ficar tudo aí, casa vai ficar tudo aí. Não, você tem que estudar. Porque enquanto Ele não volta, Ele quer usar a tua vida, Ele quer prosperar a tua vida. Enquanto Ele não leva a igreja, você está aqui representando um reino. Amém? Amém. Então você, jovem, aproveite a sua juventude para estudar. Estudar, obedecer pai e mãe. Se tem alguma coisa, de repente você vem de pais separados, você vem de uma família conturbada, mas você está sendo treinado por Deus, pela palavra de Deus. Deus é seu pai. Aceita a paternidade de Deus e do seu irmão Jesus. Veja o exemplo dele e fique com a palavra. Amém? Amém! 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 Amém. Vamos lá. Quem quer a prosperidade e a bênção de Abraão aí? Glória a Deus. Quem tem certeza da salvação? Amém. Está fraco. Diga glória a Deus. Glória Glória a Deus. a Deus. Agora, peraí. Quem tem certeza que Deus quer que você seja um canal de bênção, ganhe dinheiro para abençoar outras pessoas? Dê glória a Deus. Está fraco. Dê glória a Deus. Gente, estava eu, Fernando e Davi. Na Praia de Carneiro, se eu fui pobre um dia, não me lembro. Interessante que a pessoa quando está num lugar desse e que ganha dinheiro, até a postura muda, né? Hã? Até o andar muda. Antigamente tinha um negócio que a pessoa não tinha carro, quando comprava um carro, pegava aquele chaveirão, colocava aquele chaveiro e ficava mexendo no chaveiro, né? Aí batia no chaveiro assim para dizer que tinha um carro. Peito de pombo.
Agora, gente, nós vimos ali pessoas bebendo, fumando. Nós vimos ali pessoas não crentes desfrutando, sabe? Por causa do dinheiro. O dinheiro proporcionou. E você, crente, não tem o direito de ter isso? Claro que tem. Mas tem gente que é tão pobre que ela só tem dinheiro. Sabe que eu fiquei sabendo de um caso de um homem que ele todo dia, um milionário, ele pedia, ele conversando com o advogado, e ele pedia para sempre dar uma olhadinha nas coisas dele, estava correndo tudo bem. Ele abria a conta bancária várias vezes por dia para ter paz. Várias vezes por dia para ter paz. Ele só dormia depois que ele abria a conta bancária, via que tinha ali aquele dinheiro, aí ele dormia. Quantas pessoas destruíram suas vidas, carreiras, famílias por causa do dinheiro? O dinheiro não é para usar você, é para você usar o dinheiro. É isso aí. Amém, igreja? Amém. Não pode ter a mentalidade, olha aí o ímpio, ó. O ímpio tem dinheiro. Ou pessoas ficam até assim, por que, Senhor, ele tem dinheiro e eu, crente, não tenho? Porque ele não priorizou Deus como você. Mas de repente, ele trabalhou mais, estudou mais, se especializou. Olha, gente, tem pessoas dentro de igrejas que fazem um trabalho muito bom, com excelência. É um bom professor, é um bom pedreiro, encanador, eletricista, motorista, sabe? É um crente, um bom advogado, é um juiz, é um delegado, é um empresário, sabe? Que está aí desenvolvendo, crescendo cada vez mais no país. Mas há crentes que fazem um trabalho porcalhão. Aonde vai, deixa rastro. É aquele crente que atende mal. É aquele crente fofoqueiro no setor de trabalho. É aquele crente, você vai fazer um cabelo com ela, vai lá a ímpia se especializou, dá lá aquela chapita, você sai parecendo uma pantera. Hã? Você sai, a mulher nem crente é, se especializou, você olha para a unha, você fala, rapaz, eu tô uma gaviona. Hã? Você sai parecendo uma pantera. Agora você vai na crente, aí tem crente que vai lá, salão todo sujo. O negócio não está lá higienizado. Como é que é? Higienizado. Obrigado. Higienizado. Está lá de qualquer maneira. A pessoa vai com o cabelo, só assim, ó. Falando, foi na crente. Chama um pedreiro. Tem pedreiro ímpio, rapaz. Deixa a coisa, deixa tudo limpinho. Aí vai no crente. Deixa tudo de qualquer jeito. Meu Deus do céu, é mão na parede suja. Faz o trabalho, a parede fica meio de banda. Mas é crente. Então, gente, não é só dizer que é crente e viver em mentira, e viver, sabe, em falcatrua, ou fazendo trabalho de qualquer jeito. Nós representamos um rei. Aleluia. Então você, crente, deve se especializar, deve trabalhar, deve levantar cedo, dormir tarde, para depois, quando você tiver dinheiro sobrando, deve gastar menos do que ganha. Eu sou crente, Deus vai prover, vou pela fé. Vou pela fé. Existe a fé e existe a febre. Existe a fé e existe a febre. Então preste atenção, igreja. A fé trabalha,
A fé profetiza, fala, declara. A fé faz você agir, porque a fé sem ação é morta. Então você tem que... Peraí, deixa eu me especializar aqui. Se eu vou fazer uma unha, eu não vou fazer de qualquer maneira. Se eu vou atender pessoas, eu não vou atender... Deixa eu ver aqui, eu estou vendendo lanche, minha bata, estou sem bata, a bata suja, a gola suja, as unhas com aquele negócio lá, aquele negócio saindo das unhas. Gente, eu fui numa igreja, preste atenção, com muito amor e temor. Eu fui numa igreja, estava lá a bandeja da Santa Ceia, e estava lá uma igreja, não nessa igreja muito simples, não tinha ar-condicionado, mas aí, a nossa também é simples, mas graças a Deus é climatizada. Mas simplicidade não quer dizer espírito de sujeira. Alguém falou porquice, corta isso aí. Não fui eu não, gente. Amém? Então, mas estava lá, gente, o suor correndo. Eu olhei para a missionária, quase que eu dizia, vamos orar, fecha os olhos, sabendo que ela ia ver. Eu falei, meu Deus. Colocou metade do dedão dentro da bandeja. E na hora de servir, E falando em cima da bandeja. Não tem gente que vai em festa e espirra no bolo? Para mim é aquele bolo. Então, gente, é uma questão de, sabe? E está lá. Aí pega com a mão suada e vai lhe dar a Santa Ceia. Como foi cortado aquele pão? Como foi, sabe? Trabalha com caldo de cana, está suado. Fala, eita, vai estar calor hoje. Pega a cana, põe debaixo do braço. Mas está lá o hino. Está lá o hino. Louvai a Jesus, sou crente. Eita glória, estou vendendo muito hoje. A pessoa fala, rapaz, que não é. Lá no irmão do caldo de cana. O irmão todo suado pegou a cana, tudo sujo, mosca, lixo perto lá no negócio. Então, gente, nós temos a bênção de Abraão, mas precisamos de treinamento, de se especializar a cada dia. Temos que mudar, temos que ter uma, sabe, rever a teologia que diz que ter dinheiro é pecado. Cuidado com o dinheiro. Cuidado com o pecado, não com o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus quer que a igreja brasileira prospere para investir no IT por todo mundo. Aleluia. Você, empresário, mude sua mentalidade. Eu vou prosperar. Eu vou entrar na terra que Deus tem para mim. Você que trabalha no CLT, não importa. Vamos aqui, olha só. Provérbios, aliás, Deuteronômio 28, 5, está no tempo. Bendito o teu cesto, que é a ferramenta de trabalho, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Bênção! E em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra. Ele tem uma terra para mim e para você. Na terra que te dá o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz depressão, não traz desgosto, não traz decepção. Amém? Amém. Agora tem uma chave aqui. Tem uma chave aqui. Porque
A Bíblia diz que José, alguém para me ajudar aí para tentar, deixa eu ver aqui. Me parece que é Gênesis, deixa eu ver aqui rapidamente, algo que veio no meu coração para compartilhar. Glória a Deus. Procure aí, pastor João, Josélia. Quando José fez habitar seu pai e seus irmãos e deu-lhes a possessão da terra do Egito. Vejamos aqui. Vamos ver aqui essa história de José, muito forte mesmo. Deixa eu ver rapidamente. Aleluia. É 47:11, não é isso? Gênesis 47:11. Muito bem, vamos lá. Preste atenção aí, Gênesis 47:11. Antes de lermos Gênesis 47:11, Deus, ele disse a Abraão: eu vou dar uma terra a você e aos seus descendentes. Mas os seus descendentes irão viver numa terra, no Egito, durante 430 anos, na terra de Faraó. Veja, uma coisa é quando você vive no Egito. Quando você vive na terra, por exemplo, você vive no Brasil, você tem que pagar impostos aqui. Qualquer país que você for, você vai ter que cumprir os seus deveres. Você tem direitos, mas tem deveres. E a situação do mundo ficou tão difícil que não só Israel, lá no Egito, pagava 20% do que ganhava, mas pessoas de várias nações trabalhavam no Egito e pagavam imposto ao faraó, inclusive a família de José. A diferença é que, como Jacó, ele fez o mesmo pacto que Abraão fez, porque filho de crente não é crentinho, não. Preste atenção, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó e de José. Jacó sai fugido de casa porque o irmão queria matá-lo. Mas Jacó, que era usurpador, primeiro enganou o irmão pelo direito de primogenitura, e ele sai só com a roupa no corpo e um pouquinho de azeite numa botija. E na madrugada, porque é Deus que nos chama e chama nossos filhos. Por causa da promessa a Abraão, Deus se revelou a ele em sonho. E ele viu o turno dos anjos. Anjos acabaram o seu turno, subiram. E outros anjos desceram numa escada para o céu. Ele disse: esse lugar é a casa de Deus, é o acampamento de Deus, dos anjos. Eu vou chamar de Betel. Pegou uma pedra, erigiu por coluna e ele fez um voto ao Senhor. Ele pegou o que ele tinha, um azeite, derramou ali na pedra e ele disse: a partir de hoje, veja que
Ele era o Deus de Abraão e de Isaac, o pai dele. Mas ele não vivia como um crente. Ele disse, a partir de hoje, se Deus me der pão para comer e roupa para que eu me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meus pais, eu quero reconciliação, quero restauração, que o Senhor não me deixe passar fome, que o Senhor me dê comida e roupa, que o Senhor me prospere. A partir de hoje, tudo que vier em minhas mãos, eu certamente devolverei o dízimo. O dízimo não é do que Faraó nos dá. O dízimo não é do que você conquista sozinho. O dízimo é daquilo que Deus te dá. E aí ele fez esse voto. Ele fez um pacto com Deus. O que acontece? Esse homem trabalha no céu e teve 21 anos para Labão, seu tio, 14 anos para pagar o dote de Raquel e Lia. Depois mais 6 anos, ele trabalha por comissão. Por comissão. Porque ele diz, olha, eu já paguei o dote, agora eu quero trabalhar para mim mesmo, eu vou embora. Aí o patrão dele disse, Jacó, eu reconheço que eu tinha poucas ovelhas. E Deus tem me prosperado por tua causa. Fixa o teu salário, que eu te pagarei. Ele disse, eu quero ser o dono do meu próprio negócio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar ainda um tempo trabalhando com o senhor, mas só nasce ovelhas brancas. A ovelha que nascer negra, malhada ou salpicada, é o meu salário. Então, Labão pensou o seguinte, isso é um bobo. Só nasce ovelha branca. Como é que vai nascer malhada, salpicada, uma ou outra nasce negra? Só que Jacó, ele agora disse, ele tinha um voto, um pacto com Deus. Deus não esquece sua aliança com ele. Quando você diz assim, eu aceito Jesus, e não prioriza ele, buscando a ele, orando, jejuando, renunciando ao pecado, sendo dizimista, buscando a Deus à madrugada, isso é um problema seu. Se quiser ir para o mundo, pegar o dinheiro que Deus te dá e não devolver o dízimo, também é problema nosso. Que Deus não usa dinheiro. Mas Deus é o dono da terra. E Deus, por direito legal, você vai ver que Deus lá em Malaquias reclama, porque deu a terra ao povo já pronta. Deu recursos ao povo e o povo só negava o imposto do dízimo. Mas a Faraó, o povo era obrigado a pagar não 10%, mas 20%. Porque legalmente Faraó dava aquele povo comida, Faraó dava bebida, proteção, Faraó dava, tinha ali médicos, sabe? Tinha ali sacerdotes, tinha ali, sabe, o gado, o plantio, a terra. E aquele povo trabalhava numa terra onde o mundo inteiro estava com fome, mas Faraó dava todos os recursos, porque tinha um administrador crente, chamado José. E aí esse povo procurou José e disse, olha, não temos mais dinheiro, estamos com fome, queremos vender a nossa vida a Faraó. O próprio pai de José, Jacó, e seus irmãos receberam a melhor terra. Receberam benefícios até o dia em que José estava vivo. Até o dia. Eles viviam em obediência a Deus. Quando José morreu, muitos, a nova geração que não foi treinada, por isso temos que treinar a nossa geração a dizer não ao pecado, disse sim ao dinheiro, disse sim ao pecado, disse sim à idolatria, à feitiçaria.
e abandonaram o pacto com Deus. Aí veio o quê? Um novo faraó, que não conhecia José, e impôs a escravatura a eles, porque houve legalidade. O mundo espiritual age com legalidade. Para quem você está dando legalidade? A Deus ou ao diabo? Ao devorador ou o espírito da bênção de Abraão, que é o Espírito Santo? Agora, que José fez habitar seu pai, seus irmãos, deu-lhes possessão. Presta atenção, fique comigo aqui. Eu quero encerrar, mas eu quero que você coma essa palavra e nunca mais esqueça. E José fez habitar seu pai, seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra. Olha, porque Deus quer que um crente prospere, para você dar o melhor ao seu filho, para você dar uma boa educação ao seu filho. Não é errado, não. Você dar uma boa educação ao seu filho, abençoar seus netos, abençoar quem você quiser abençoar, e quem Deus mandar você abençoar. E José sustentou, olha aí, ó, deu a melhor terra do Egito, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai. Quem é o pai dele? Jacó, que fez um voto com Deus. Você está pensando que Deus vai deixar você passar fome? Mas você fez um pacto com Deus. Agora, você não pode ser um crente mediano. Você tem que mergulhar no sobrenatural e depender de Deus. E ativar o que Deus tem para você. Se alinhar ao que Deus quer para você. Amém? Amém. E aqui diz: e José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo suas famílias. E não havia pão em toda a terra. Não havia o quê? Comida em toda a terra. Porque a fome era muito grave. De modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro. Diga dinheiro. Está escrito na Bíblia dinheiro. Que se achava na terra do Egito e na terra de Canaã. Pelo trigo que compravam, José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro, a um só tira e não coloca, acaba. Eu tenho uma reserva, estou gastando. Fiquei desempregado, aí recebo o seguro-desemprego, mas é só gastando, fazendo mais dívida. Eu estou com dívida, nem terminei de pagar, mas vou fazer aquela outra dívida ali pela fé. Qualquer coisa eu pego um dinheiro emprestado, aí vai para o agiota, daqui a pouco está aí com a mão na cabeça. Aí o diabo diz: você vai usar o dízimo? Pega esse dízimo aí e paga uma conta. Pega esse dízimo aí e paga uma dívida. E a pessoa diz: Deus sabe, Deus entende. E ela quebra o princípio do imposto celestial, porque administrou mal. Aí depois o inimigo diz: está vendo que igreja é só dinheiro, o pastor é só fala em dinheiro, está vendo aí não sei o que. Por causa de uma má gestão, o diabo achou legalidade para tocar na vida financeira de muitos crentes. E a pessoa é crente, está debaixo da promessa, está ali na terra de Canaã, mas sonegando o que Deus pediu, o que Deus ordenou e até reclamou. Quando o povo passou a não fazer, Deus disse: vai estar debaixo de maldição numa terra que eu prometi ser lugar de bênção. Então tem gente vivendo assim, não sabe por quê. Agora presta atenção aqui, ó. O dinheiro acabou, o trigo acabou. Na terra de Canaã, versículo 15. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e também na terra de Canaã. O dinheiro dos mundanos acabou, o dinheiro do crente também. O dinheiro de Jacó também acabou. Vieram todos os egípcios a José, dizendo: dai-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado,
e o vulo darei por vosso gado, se faltar o dinheiro. Não tem dinheiro, traga os animais. José era um administrador, trabalhando para Faraó. Eu sou crente, eu vou pegar todo o meu dinheiro. Não, você tem que, até para ajudar com sabedoria. Então, José era um administrador, e ele trabalhava com Deus e usava a matemática. E ele sabia que o povo não tinha dinheiro, mas tinha como conseguir outra coisa, que era o gado. Vamos lá. E se o povo não trouxesse nada, a própria casa de Faraó, aonde só saía o dinheiro, veja agora o Brasil, só de juros, mais de 1 trilhão de dívida. Mas nunca houve na história do país 1 trilhão de dívidas, só de juros. Vai tirando dali, vai tirando daqui, vai tirando. Daqui a pouco é carnaval, o povo esquece, é Copa do Mundo, é isso, é eleição. Vamos recapear uma rua ali, fazer, uma maracutaia aqui, para o povo pensar que a gente está trabalhando, e o dinheiro do brasileiro, e o dinheiro indo embora, e a dívida aumentando. E o povo, numa terra que manda leite e mel, ficando pobre, cada vez mais pobre. Então, gente, acorda, Brasil. Acorda. Amém? Amém. Agora, preste atenção aqui. Acabou o dinheiro, acabou o rebanho, e acabando aquele ano, vieram no segundo ano. Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e meu senhor possui rebanhos e animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante do meu senhor, senão nosso corpo e nossa terra. Queremos vender nossa casa própria, queremos vender a casa própria, nossa terra, nosso rebanho e nossa vida. Eu, meus filhos, minha mulher, não somos mais nossos donos. Queremos que Faraó nos compre. Gente, olha que coisa. Você sabia que você foi comprado? Você foi comprado a preço de sangue. Deus nos comprou pelo sangue de Jesus. É por isso que nós somos servos. Servos de quem? De Deus. Como é que nós reconhecemos o senhorio de Deus? Porque que o crente, na Bíblia, veja, ele pode decidir, não vou dar o dízimo, livre-arbítrio, acabou. Mas, na Bíblia, teologicamente, ele é moralmente, teologicamente obrigado a ser dizimista. Porque ele tem um senhor, um dono, uma terra, para que ele possa devolver o imposto exigido pelo rei. Quem está no sistema do mundo pode ganhar dinheiro. Veja, alguns reis lutaram contra Abraão, ficaram riquíssimos. Abimeleque era riquíssimo, não tinha temor de Deus. Ter dinheiro, qualquer um pode se especializar e pode conquistar até sozinho, mas ter a bênção de Abraão, que é o Espírito de Deus, a salvação, a vida eterna e a proteção na época de caos mundial. A fome abateu todo mundo, mas houve proteção para quem estava aliançado com Deus. Eles foram atingidos por essa pandemia ou por essa crise de fome. Quantas pandemias, quantas crises esse mundo já passou. Você tem pacto com Deus, é um crente de verdade? Deus vai te sustentar na crise mundial. Tua empresa, é por isso que diz, poderão cair 1000 ao teu lado e até 10.000 à tua direita.
Gente, o pacto com Deus é muito sério. Porque você vai ver que Deus diz: Jacó, por causa daquela oração que você fez, daquele pacto que você fez comigo, eu me lembrei de você. E eu não te deixei passar fome. E eu te protegi na terra que eu estou te dando. Gente, quando você diz sim para o céu nunca vai esquecer desse sim. Amém. Nunca. Preste atenção. Agora, versículo 20. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo. Portanto, a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fez passar as cidades, desde as extremidades da terra, do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos pastores, dos sacerdotes, não a comprou, porque os sacerdotes tinham a porção de Faraó, comiam da comida de Faraó. E eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis que tendes semente, você tem semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas darei 1/5, ou seja, 20%, a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para semente no campo e para o vosso mantimento, vocês comerem e plantarem, trabalharem, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos filhos. E disseram, olha o que eles disseram para José: quem deu a vida não foi Deus, não. O povo do mundo disse: a vida nos tem dado. Achemos graça aos olhos do meu Senhor, e seremos escravos de Faraó, servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isso por estatuto, lei, mudou a lei, até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse 20%. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gosém, e nela tomaram possessão. Olha o que aconteceu com quem tinha aliança, Jacó, que é chamado de Israel. Tomaram possessão, ou seja, não precisaram vender a terra, frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147 anos. Ele ainda viveu 17 anos vendo o filhinho dele, José, que foi tomado para o Egito. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. Ele chamou as meninas, Lia e Raquel, e disse: olha, eu vou me embora daqui, seu pai já mudou o salário 10 vezes. E Deus disse a Jacó que iria prosperar Jacó. Meus amados, meus irmãos, ninguém é, Deus não vai obrigar você a cumprir esses princípios. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se você quer entrar na Canaã de Deus para a sua vida, lembre-se que Ele vai te dar, Ele que vai te dar a semente para semear, Ele vai te dar, sabe, o mantimento para você e para os seus filhos, Ele vai te dar vida, vai te dar proteção, Ele vai dar tudo a você. Só vai exigir uma coisa: que você o honre, que você o honre.
Jacó fez um voto e Deus lembrou desse voto. Quando todos estavam em plena miséria, o mundo inteiro, Deus colocou um filho dele para ser o governador do Egito. O filho dele deu a melhor terra para ele e para os seus irmãos. 65 pessoas apenas, podia ter desaparecido na fome, só tinha 65 pessoas. E Israel, ou seja, Jacó, ele ainda viveu mais 17 anos ao lado do seu filho, que ele tinha perdido. Depois de 13 anos sem ver o filho, ele se reencontra com o filho. Veio a fome mundial. Ele tinha dinheiro, usou todo o dinheiro. A terra de Canaã também acabou o dinheiro. Os do mundo, os milionários do mundo, acabou o dinheiro. Tiveram que vender terra. Tiveram que se entregar como escravos de Faraó. Mas ali tinha um representante crente, como a segunda pessoa, a segunda autoridade maior do mundo, que era José, que deu a melhor terra ao pai. Por que eu quero prosperar, pastor? Porque eu quero dar o melhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero financiar missionários. Eu quero financiar igrejas. Eu quero ajudar pessoas. Eu quero desfrutar do que Deus tem para mim na terra, no plano que Ele tem para a minha história. Porque o povo do mundo eram ricos, mas se tornaram pobres. E se tornaram tão pobres porque o que eles tinham era só dinheiro e propriedades. E na hora da crise acabou. Quebrou o mercado financeiro, acabou. Mas Jacó, quando acabou o dinheiro de Jacó, quando acabou lá os recursos de Jacó, Jacó permaneceu sem precisar vender a terra de Gozém, não precisou vender a terra. Os sacerdotes não perderam a terra e nem deixaram de comer. Comiam da comida do faraó. Repare isso. Um pacto. O que o pacto, sabe? A aliança de sangue, antes da fundação do mundo. Com o povo de Deus, com o povo de Israel, com você e eu, que somos a descendência de Abraão, enxertados à videira verdadeira. Fique de pé em nome de Jesus. Não esqueça essa palavra, porque se você cumprir esses princípios, você vai vencer. Você vai desfrutar. Hoje eu trouxe aqui esse ensinamento para você realmente destravar a sua vida em todas as áreas. Doença não é aprovação de Deus. Miséria não é aprovação de Deus. Falta de dinheiro não é aprovação de Deus. Deus quer que você estude, jovem. Que você, empresário, se especialize. Que você treine seus funcionários. Que você ore para Deus enviar boas pessoas para trabalhar com você. Que você venha gerar empregos nesse país. Que você venha, ser aquele que envia missionários para o mundo. Que financia compras de igreja, reforma de igrejas. Porque o mundo está disposto a comprar armas e colocar na mão de terroristas para matar cristãos. O mundo está disposto. Agora você sabe quanto é que custa uma viagem missionária? Quando Jesus disse ir por todo o mundo, ele sabia que isso custa dinheiro, ir para todo mundo. Vai daqui para a África. Vai lá pregar na África. Eu fui lá, preguei muitos anos, só a passagem de avião, daqui para lá. Quanto é que é? Na época eu paguei 17 mil reais, na época. Há muitos anos atrás, foram 17 mil reais. Um missionário foi abandonado na África, viveu um ano na minha casa, sem nenhum custo. E aí Deus me prosperou na África, e eu, na época, paguei a passagem dele, da esposa dele, foi 7.500 reais. Isso há mais de 15 anos atrás. Mais de 15 anos atrás eu paguei 17.500 reais numa passagem para a África.
e paguei a passagem de um missionário para voltar para o Brasil, porque foi abandonado lá, sem dinheiro, cheio de Deus, do poder de Deus, mas não tinha o quê? Uma organização. Ele não se organizou aqui, não tinha pessoas realmente sérias como o evangelho que disse, vamos manter você e sua família na África. Então ele reuniu algumas ofertas, foram pela fé. Aí chegou lá, o dinheiro acabou. E foram para a rua. Acabou o dinheiro, foram para a rua. E aí eu, como brasileiro, os conhecia. Recolhi eles em casa. Ficou um ano, mais de um ano lá, sem ter nenhuma despesa. Glória a Deus por isso. E depois eu reuni as pessoas que estavam comigo. Lá pagávamos programa de rádio e televisão. Tínhamos pessoas que prosperaram usando esses princípios. Que disseram, pastor, vamos ali, escolha um carro. O senhor não vai andar a pé aqui não. O senhor vai morar, sabe, na cidade, vai morar numa boa casa. Porque existe organização, tem crente desorganizado. Então, gente, e aí nós pagamos a passagem deles e eles voltaram para o Brasil. Mas por que voltaram? Faltou o quê? Dinheiro. Faltou o quê? Faltou um José para financiar. Faltou crentes para financiar, porque a mentalidade de uma teologia errada, de um ensinamento errado do passado, que crente é só para orar, jejuar, esperar a provisão chegar, ou não precisa trabalhar porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Enquanto você dorme, a máquina está girando. De repente você abre uma lavanderia daquela. Pega uma franquia de uma lavanderia, que você está em casa, não precisa de funcionário. Mas vai ver quanto há investimento para comprar aquelas máquinas da lavanderia, que a pessoa pode ir qualquer hora e levar a roupa para lavar. Porque tem que pagar o aluguel do estabelecimento, tem que pagar as máquinas, que são mais de 100 mil reais uma máquina daquela. Certo? Pagar energia, não tem funcionário, mas tem manutenção. Então você vai dormir, tá lá, tem câmera, você olha no seu celular, tá aí, estou lavando a roupa na minha lavanderia. Mas você plantou, semeou. O YouTube está ganhando dinheiro, o YouTube não tem nem vida. Vai no banheiro, está com o celular. Vai no seu homem, está com o celular. Vai no sei o que, está com o celular. Está trabalhando. Trabalhando. Quando o povo chegou na terra que mana leite e mel, Deus disse, olha, maná acabou, viu? Não vai mais chover nada no céu, não. Não vai cair mais pãozinho quentinho no colo, não. Vai ter que preparar a terra, semear a semente, e eu vou mandar chuva. Agora, se não tiver semente, vai virar lama. Porque terra que não tem semente, o crente que não quer trabalhar, o crente que não quer estudar, tudo que você fizer, vai fazer um bolo, abençoa, tu vai vender, tu vai arrebentar. Eu conheci um obreiro meu lá em São Paulo. Quando estava lá nublado, ele ia no Brás, comprava uma sombrinha, e ele dizia, olha a sombrinha, vem alto, o pessoal, menino, que medo. Gente, a televisão foi lá filmar, porque ele se tornou engraçado no Brás. Com essa brincadeirinha, ele vendia chocolate, ele dizia, hoje eu vou vender chocolate. Fui na fábrica, olha o chocolate, vem alto, ele tinha uma voz forte. Ele construiu 4 casas em São Paulo. Ele era um dos maiores dizimistas da nossa igreja. Mas ele dizia, pastor, de madrugada eu vou na Ceasa comprar isso, logo cedinho eu vou na fábrica comprar aquilo e saio, sabe, sem hora para chegar. Mas quando eu chego em casa, eu chego com dinheiro, saio para caçar e volto para caça. Porque Deus abençoa, mas você tem que ir, com o suor do seu, e você pegar na terra que Deus te dá. Espera aí, como é que eu dou a César o que é de César e a Deus o que é de Deus eu não dou? Pense nisso, para que você prospere. Porque o dízimo não é do que Faraó te dá, o que você conquista sozinho com a sua força. Não diga, é com a minha força que eu consigo isso ou aquilo.
Mas diga, é com a bênção de Deus que eu consigo. Glória. Amém? E Deus vai te prosperar. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Medite nisso, pense nisso. Receba essa palavra, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Você tem a bênção de Abraão. Glória a Deus.